Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ter dois assuntos. Em primeiro lugar, eu vou tratar da complexidade do Brasil em relação às outras nações do mundo e parece que nesse quesito o Brasil está ficando cada vez mais simplório. Será que é bom ou será que é ruim? É muito ruim, eu vou mostrar para vocês. E depois eu vou abordar a quantas anda o conflito ou a invasão da Rússia à Ucrânia. Parece que os ucranianos estão perto de capitular a segunda maior cidade do país, Kharkiv, e isso é muito grave e tem a ver com a incompetência ou com a politicagem dos países vinculados à OTAN. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, alguma vez você já foi chamado de simplório ou alguma coisa parecida? Eu pessoalmente, sim, já fui várias vezes chamado de simplório e coisas até menos elogiáveis, mas normalmente em função de alguma piada, alguma besteira que eu falei sabendo que era besteira, mas não querendo perder a oportunidade de falar uma coisa engraçada. É um vício que eu tenho, cada um tem seus vícios, ainda bem que o meu é esse. Mas quando se trata em relações internacionais, simplicidade ou ser simples significa o quê? Não agregar valor à sua produção. E esse, gente, é um dos grandes problemas do país. Existe uma instituição internacional chamada Growth Lab, que seria Laboratório do Crescimento, que criou um ranking muito interessante que classifica a complexidade tanto dos países como de produtos. Hoje a gente vai tratar de países. E olha só, esse ranking deles é formado por vários indicadores, como distância dos mercados, complexidade econômica, o índice de complexidade econômica, que tem um funcionamento um pouquinho diferente, projeção do crescimento da complexidade da economia, perspectivas da complexidade econômica, é tudo complexidade, vai ver que são os complexados, mas vamos seguir adiante. Também prestam atenção ao elenco, ao comércio intrarregional, o conhecimento de como fazer produtos de grande valor agregado, ganho de perspectiva de oportunidade, saber enxergar negócios, enfim, são vários tipos de elementos que compõem esse ranking bastante complexo, onde o Brasil tem inserido. Mas antes de ver o Brasil, vamos ver quem lidera essa complexidade econômica para ver se é bom ou não, em termos de repercussão no padrão de vida das pessoas, ser um país complexo ou ser um país simplório. Olha só, de 2000 a 2021, ou seja, 21 anos, a liderança da complexidade econômica ficou, sem nenhuma exceção, todos os anos com o Japão. Em segundo lugar, nós temos a Suíça, que oscila entre segundo e terceiro posto. Depois vem a Coreia do Sul, que teve uma grande ascendência desde o início desse século. Lá em 2020 ocupava a 20ª colocação e atualmente, ou 2021, 3 anos atrás, passou para o terceiro lugar. Depois temos Alemanha, Singapura, República Tcheca, Áustria e por aí fora, Reino Unido, Eslovênia. Ou seja, normalmente quem lidera, ou sempre quem lidera esse ranking, são países com elevado padrão de vida ou grande perspectiva de expansão econômica, de grande progresso. Para ter uma ideia, nessas 2 décadas, os Estados Unidos caiu do terceiro, quarto colocado para um modesto, dentro dos padrões deles, 14º lugar. Na direção contrária, vem o quê? A China, aqui em 2021, fechou no 18º posto, mas partiu do 39º lá em 2020. Então houve realmente um ganho de competência por parte do setor produtivo chinês. Tudo bem, elencamos os principais países. E o nosso Brasilzinho, como é que fica? Vamos ver? Olha só que coisa, gente. O Brasil, na virada do século, até estava razoavelmente posicionado na 26ª posição. Só que uma coisa que a gente sempre fala aqui, a nossa política industrial é uma porcaria, sempre foi e continua sendo, realmente não visa inovação, não visa a produção de produtos globais, e sim a substituição de importações, e acaba perdendo mais competitividade ainda. Então, é natural, também incluindo aí nosso custo Brasil, transporte, outras logísticas, falta de educação ou ensino
terrível que vem decaindo tanto nas escolas públicas como privadas. Enfim, nós temos uma situação nacional nessas duas primeiras décadas desse século XXI, mas também a partir dos anos 70, no século passado, que realmente não é de nos orgulhar. E isso traz, sim, consequências. Qual é a consequência? É a decadência da qualificação da produção brasileira. Isso eu sempre falei mais ou menos da boca para fora. Muitas vezes eu comparava pelo preço médio das exportações brasileiras, que sempre fica muito abaixo da média mundial. Mas por esse ranking que nós estamos trabalhando, olha só o que aconteceu. O Brasil estava, como eu falei, em 2020 na 26ª posição, foi caindo, chegou na 70ª, ou posição número 70 em 2021. E aí, pode culpar o governo anterior? Não. Tem que culpar todos os governos anteriores, inclusive o atual, que já foi governo há alguns anos atrás. Por que está acontecendo isso? Me parece óbvio que o Brasil insiste em fazer coisas erradas, enquanto uma série de países procura realmente acertar, procura fazer coisas certas. Por exemplo, a Tunísia, que nós temos poucas notícias desse país africano, parece um pobretão, mas o fato é o seguinte, a complexidade econômica tunisiana já ultrapassou a do Brasil. Outra situação aqui na América, Costa Rica, também ultrapassou a situação brasileira. Eles produzem mais coisas, com mais diversidade, mais tecnologia, mais complexidade que o Brasil. O que está acontecendo aqui, gente? Será que não é fazer o errado pelo errado e não querer acertar em função desses ideologismos que predominam no debate político, no debate público aqui no Brasil? Acho que é. Aqui está um exemplo pragmático, eventualmente eu vou voltar a esses indicadores que eu achei muito interessantes, para colocar muito claramente o que está acontecendo com o Brasil. Não é política de hoje, não é desse governo, não é do último, é uma coisa histórica no nosso país. Questão de economia ou questão de desenvolvimento e as bases para esse desenvolvimento nunca foram levadas a sério. No momento que tal situação se reverter, eu tenho a plena certeza que o Brasil vai começar novamente a galgar posições positivas nesse ranking, saindo do atual 70º lugar, e não vai ser de uma hora para outra, lentamente evoluir. Mas tem que fazer o tema de casa. Tem que ter responsabilidade fiscal, tem que ter apoio sério para a educação, para a redução da burocracia interna, para a promoção, para o incentivo à inovação e uma série de outras coisas. O mais do mesmo dá essa consequência. Um país enorme, com tanto potencial, que antes de se consolidar como uma civilização próspera, entrou em decadência. É essa a nossa história recente e é isso que tais ilustrações, tal ranking está mostrando. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. Uma coisa que eu não gosto de falar, mas sou obrigado a comentar porque faz parte do dia a dia da vida do mundo e interfere direta e indiretamente no Brasil. A guerra entre Rússia e Ucrânia eu prefiro chamar de uma invasão pura e simples dos russos ao território ucraniano. Olha, eu tenho minha opinião formada sobre isso, respeito, não sei se respeito não quem tem opinião contrária. Em relação às outras coisas, eu sou um pouco mais democrático, mas o fato é o seguinte, a Ucrânia, uma civilização de centenas de anos, teve seu território invadido pelos russos, já compuseram uma nação conjunta, mas depois da queda da União Soviética, a Ucrânia ficou independente, tem garantias de tratados com os próprios russos que iria ficar assim, mas o oportunismo ou o populismo político de Vladimir Putin resolveu tirar aquele país para trouxa o saco de pancada para mostrar serviço, e isso acaba comprometendo a vida de mais de 40 milhões de pessoas que não tem nada a ver com pinico, foram invadidos. Os países ocidentais mais OTAN se solidarizaram com os ucranianos, inclusive passando numa primeira fase ou numa segunda fase da guerra, quando viram que os ucranianos também não estavam de brincadeira para proteger o seu território, resolveram apoiar militarmente com armas, com dinheiro, com tecnologia, com conhecimento militar. E até um certo momento, especialmente em 2022, esse apoio parecia que estava dando certo, tanto que eles fizeram uma
uma contraofensiva que recuperou uma boa parte do território então conquistado pelos russos. Só tem o seguinte, em 2023 os ucranianos fizeram uma nova contraofensiva, não tiveram tanto sucesso porque deu tempo para os russos se entrincheirarem, colocarem ou desenvolverem posições, proteções militares mais sólidas, então a guerra se tornou mais difícil de um e de outro lado. Mas começa a politicagem, não só aqui no Brasil, não só na Rússia e muito menos na Ucrânia, na União Europeia e especialmente nos Estados Unidos. Esses países, até por temer o fortalecimento do exército russo que poderia eventualmente fazer alguns ataques a nações da OTAN, resolveu bancar, como eu falei, com tecnologia, financiamento e armas, a defesa ucraniana e a reconquista, a vitória nessa guerra. Só que, por questões de politicagem, quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro em algumas nações da Europa, o financiamento, o apoio militar aos ucranianos começou a minguar, ao mesmo tempo em que a Rússia se reabastecia de maneira muito farta da Coreia do Norte, com mísseis, com armas também, e talvez isso esteja acontecendo em relação à China também. Ninguém sabe direito, mas existem suspeitas. O fato é que os russos que estavam combalidos se reforçaram em relação aos ucranianos e tiveram forças para organizar agora, depois do inverno europeu, uma ofensiva na qual eles estão prestes a conquistar Kharkiv, que é a segunda maior cidade ucraniana, um centro tecnológico, um centro industrial importantíssimo que na primeira fase da guerra fez uma defesa heróica para não ser conquistada. E parece, mesmo que em abril lá o Congresso norte-americano tenha apoiado ou tenha liberado uma ajuda presidencial de 60 bilhões de dólares para equipamentos e apoio à guerra ucraniana, esse dinheiro está demorando algum tempo para ser transformado em armas, munições e capacidade de defesa e ofensividade. Enquanto isso, evidentemente, os russos ou Vladimir Putin, que pode ser um capeta, pode ser um cara mau mesmo, mas não é nada burro, certamente ordenou forçar a barra nos avanços e esses avanços estão sendo bem-sucedidos. Pergunta que fica agora, será que a ofensiva russa vai fazer com que pelo menos Kharkiv sucumba? Isso vai acontecer, os armamentos não chegarem a tempo para os ucranianos reforçarem suas defesas? Aparentemente sim. E depois de perder uma cidade dessas, reconquistar vai ser só à custa de muita, mas muita destruição. E quem é o culpado disso? Olha, a Ucrânia, talvez meia inadvertidamente, se tornou o grande baluarte, se tornou a grande trincheira de defesa do mundo ocidental em relação à ameaça russa. A OTAN, relaxando nessa visão, especialmente aí pelas brigas políticas no âmbito norte-americano, fez com que essa situação se enfraquecesse. Nós estamos hoje numa situação que é muito mais provável que os russos vençam essa sequência de batalha e conquistem pelo menos grande parte da Ucrânia. Reagir vai ser difícil e isso vai ser uma ponta, uma cabeça de ponte, como se fala, para que eles passem a atacar outros países, especialmente bálticos, eventualmente Finlândia, que estão associados à OTAN, gerando mais instabilidade global. Gente, era óbvio, era evidente que a defesa ucraniana deveria ser prioridade da organização do Tratado do Atlântico Norte. Eles relaxando, deixando por algum tempo os ucranianos à mercê da própria sorte, mesmo que os rearmem agora, talvez seja tarde demais. Isso significa tensão para o globo, porque o nosso conquistador russo é um ditadorzinho da pior espécie, não em termos de inteligência, mas em termos de caráter e intenções em relação ao nosso mundo. Sinceramente, eu espero que essa ajuda militar chegue logo, que impeça a consolidação dessa conquista, mas deixo claro, a meu ver, isso está cada vez mais difícil e a cada dia fica mais difícil ainda. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham apreciado o conteúdo do vídeo e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos e, é claro, para aquelas pessoas que estão assistindo o Fora de Curva pela primeira vez ou já assistem e não se inscreveram, fica aqui meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.